Tá, pessoal? Aqui é um estudo do Evangelho e é sempre bom, prazer mergulhar nele, né? Meu reino não é desse mundo, disse Jesus, né? Ele disse numa situação de muita angústia, de muita dor, de muita aflição, principalmente para os que o cercavam, quando ele estava na frente de Pôncio Pilatos ali, recebendo toda a humilhação, muito mais do que uma agressão física, agressões realmente na alma. E claro que doía em Jesus esse afastamento, deixa eu só abrir aqui, do Evangelho e toda a falta de compreensão das pessoas, porque Humberto de Campos cita, narra alguns episódios que ele chora depois de algumas curas que algumas pessoas tiveram, como Natanael Ben Elias, aquele paralítico que subiu ali na casa, né, e teve a oportunidade de ser curado, mas depois de ser curado da parte física, não foi curado da alma. E Humberto de Campos narra que ele volta às casas de prazeres depois e Jesus chora ali. Um outro irmão que teve a oportunidade de seguir Jesus, e está no Evangelho isso, estava pronto para poder seguir, era o jovem rico, teve aquela oportunidade. Humberto de Campos também narra, né, se eu não me engano, no livro Boa Nova, vendo Jesus se aproximar ali, tremeu inteiro, porque sabia que era o momento de poder segui-lo. Chegou o instante como a gente treme também quando vê Jesus, claro, ainda distante, não em pessoa física, mas vê Jesus através do Evangelho, vê uma oportunidade de transformação e a gente treme quando precisamos mudar, né? E ali ele sabia na teoria tudo, o jovem rico. O que é preciso para ganhar o reino dos céus? Perguntou, né, realmente. Olha, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Começou a falar os mandamentos todos e Jesus vai no calo ali. Doa, dá tudo que tu tens aos pobres e segue-me. E aí ele vai no nosso calo também. Porque às vezes nós perguntamos, é preciso, se ele pedisse outra coisa de mim, eu até iria mais fácil, mas logo isso que eu tenho que renunciar, logo esse vício, logo essa coisa que eu gosto e tal, é o processo de transformação. É o processo de conquistar o reino de Deus realmente, né? E aquele mesmo disse, aquele que quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, tá? Então, o tema dessa conquista do reino, às vezes nós temos oportunidades, como o jovem rico teve, Natanael Ben Elias teve, não de ser curado pela parte física. Muitas vezes nós focamos somente na parte física, coisas de sucesso, tá? Até mesmo processos de doenças, todo mundo passa, ou teve alguém que já passou, estamos atravessando todos uma pandemia, né? E só é sucesso, entre aspas, se tiver uma cura física? Não, ninguém sabe o processo que está passando ali atrás. Quando eu tenho uma compreensão maior sobre o reino de Deus, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Vida futura, está lá, capítulo, o meu reino não é desse mundo. Primeiro episódio, olha, o primeiro item que tem, vida futura. Então é preciso, se eu começo a querer conquistar, entender o que Jesus disse no momento de aflição ali, meu reino não é desse mundo. Ele não quis dizer que a gente está isento de aflições, ele mesmo passou por aflições. Mas como eu posso conquistar isso? Que reino seria esse? Tá? E no Evangelho segundo o Espiritismo tem vida futura. Então, se eu tenho apenas a compreensão de uma vida única, material, que se extingue, eu posso entrar em desespero muito facilmente, porque qualquer coisa pode derrubar a gente. Sinto dizer. A máquina é divina, como está nos livros André Luiz. Mas a gente vê que um simples vírus consegue derrubar o corpo, não o ser. Só que algumas pessoas, vejam bem, não compreendem o ser, apenas o corpo. Aí é que é o X da questão. Tá? O meu reino não é deste mundo, disse Jesus a Pilatos.
Ficou atordoado ele ali um pouco, né? Sem entender aquela resposta dele. Algumas pessoas podem dizer, ele está menosprezando esse mundo, o reino não é daqui. Claro que não. Ele mesmo, Jesus, veio aqui para ficar entre nós, para poder nos ensinar a conquistar esse reino. Eu fiquei pensando aqui, estudando na palestra, né? Poxa, como é que poderia conquistar esse reino? Que reino seria esse? Tá, o meu reino não é deste mundo aqui, falou ele. Então, assim, nós temos muitos reinos que nós criamos. Reinos egocêntricos, reinos individuais, tá? Nós depositamos muitas fichas em coisas daqui do mundo apenas. Por isso a importância dessa compreensão da vida plena e futura. Porque eu sinto dizer, mas nós todos vamos ganhar um ticket de partida, né? Uma hora vem. Mas é preciso, eu posso viver o reino de Deus sem precisar ser espírito no outro lado? Eu posso viver a realidade do espírito encarnado? Porque eu acho engraçado algumas pessoas que dizem, não vem com essa história de espírito para mim, como se ela não fosse. Né? Algumas outras dizem para mim assim, perguntam, você já viu o espírito? Eu falei, estou vendo um na minha frente agora. Ai, meu Deus do céu, eu vou sair correndo. Não, é você mesmo. Então é você materializado, você é espírito. Entendeu? Mas eu vou virar espírito quando passar para o outro lado. Não, você já é. A única diferença é que você tem um corpo físico agora. Eu vivi anos, realmente, na parte da educação médica, dentro de hospitais, dentro de anatômica, de centro de anatomia. E é notório ver um corpo físico desencarnado, né? A matéria apenas ali, como falta algo que vivificava ali dentro. Nós somos muito mais do que o corpo, então é preciso eu compreender sobre esse corpo, sobre o meu ser integral, tá? Então ele vem dizer justamente isso, o meu reino não é deste mundo. Existe um outro mundo também. E eu não digo aqui o mundo material, que também tem, porque lá vem ele dizer, há muitas moradas na casa do meu pai. Está no Evangelho isso aí. Seria muita audácia nossa, como a minha mãe fala, audácia da pilombeta. Né? A gente achar que nós somos únicos nesse universo aí. Há muitas moradas na casa do meu pai. Mas há um outro reino, que não é deste mundo. E eu posso encontrar. E aí vem a pergunta, onde está esse reino, Lúcio? Já que nós estamos falando do reino de Deus. Eu fiz essa pergunta, né? Realmente. E é preciso, já entrando na parte além matéria física, tá? Existem algumas parábolas que Jesus dizia sempre, o reino de Deus é como uma semente que é plantada na terra, né? O reino de Deus é como um diamante que está no mar, então como que está dentro da água, dentro de algo, tá? O reino de Deus está dentro, já deixou a pista, de nós. Existe um universo dentro de nós que, vou dizer, às vezes nós nem conhecemos tanto. Não conhecemos porque não meditamos e não focamos em nós. Eu vou encontrar algumas pessoas que procuram o reino de Deus fora ali apenas, né? Tronos de fora, quando se esquece de olhar para dentro de nós. Isso cabe para mim também, né? O conhece-te a ti mesmo, o mergulho em si, certo? Então veja só, no capítulo Gênesis, no Antigo Testamento, no capítulo 1, versículo 26, ele disse, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Né? Quer dizer, outro ponto em comum. Vamos começar a destrinchar. Livro dos Espíritos, questão número 1. Que é Deus? Não é quem é Deus. Kardec pergunta, que é Deus? É muito mais do que uma personificação. Tá? Então, o que é Deus? Inteligência suprema. É a resposta do Espírito Verdade. Causa primeira de todas as coisas.
Inteligência suprema. Gravem isso. Questão número 76 e a 22. O que é o Espírito? Princípio inteligente do universo. Princípio inteligente do universo. Então, Deus, a inteligência suprema, é o máximo que a gente pode definir. Quem sou eu aqui para tentar definir Deus? Eu não tenho capacidade, falo de mim. E ninguém encarnado tem, porque não sou eu que digo, mas está no livro dos Espíritos. O Espírito de Verdade diz, olha, nenhum de vocês tem condição ainda de compreender plenamente o que é Deus, tá? Mas é preciso compreender em partes. Na questão número 12, 11 e 12 falam. Nós não temos sentidos ainda para poder compreender plenamente Deus. Ainda. Mas nós estamos na lei de progresso. Nós vamos progredindo, né? Então, nesse progresso, nós vamos conquistando faculdades. E vejam que interessante. Você vê uma alma nobre com a moral lá em cima de um Francisco Cândido Xavier, um Chico Xavier. Será que ele tem faculdades a mais do que a gente? Dava até receio de chegar perto de Chico. Ele falava, nossa, mas ele capta pensamento, sabe tudo. Então chegue orando, né? Ali. Infelizmente não tive a oportunidade de conhecer a Chico, mas à medida que vai progredindo a moral, e veja a moral, né, dele, quer dizer, eu já posso conquistar outras faculdades. Eu já posso conquistar outros sentidos. E aí eu começo a compreender Deus. Existe uma frase que eu adoro. O progresso é inegociável. Nós estamos na linha do progresso. Aí, né? Então, boa noite, Ética. Boa noite, meus amigos todos. Então, nós estamos nessa linha de conquistar essas faculdades e esses sentidos todos. Certo? Então, podemos tornar o caminho mais fácil, podemos tornar o caminho mais difícil. Mas ele já veio da pista do reino que está dentro de cada um de nós. Como a Denise colocou a parábola do semeador, né? A semente dentro da terra. Disso aí. Não menosprezou a terra aqui, dizendo para Pilatos, o meu reino não é daqui. Não menosprezou. Tanto é que ele veio até nós. É um dos maiores renúncias que teve, deixar ordens totalmente superiores para estar junto com a gente, né? Sem dúvida nenhuma, para ensinar como encontrar esse reino. Então está dentro da gente. E dentro da gente onde está? Mas eu fiz essa pergunta, né? Eu fiquei, puxa, e dentro como é que pode, né? Como é que eu posso acessar? Existem algumas portas que se abrem para acessar, que não sou eu que digo que está no Evangelho. Eu comecei a pegar algumas passagens do Evangelho. E a primeira básica, fundamental, se eu quiser encontrar esse reino em mim, a todos nós, é a primeira bem-aventurança que tem. Bem-aventurados os pobres em espírito, que é deles o reino de Deus. É o primeiro ponto. É o primeiro ponto. Porque se a gente, eu vou dizer uma coisa, esse diálogo, quando ele falou isso, ele falou para Pôncio Pilatos, ele estava com Pilatos ali na frente. E a gente adora jogar pedra em Pilatos, né? Não entendia quem estava ali na frente dele. A luz do mundo estava na frente dele ali. Se deixando ser completamente judiado. A luz do mundo. Mas quando eu não sigo bem-aventurados os pobres em espírito de humildade, eu escolho ficar na superficialidade, me ligando nos egos, me ligando nas coisas superficiais do mundo. E eu falei de Pilatos porque nós viramos muitos Pilatos também. Eu fiquei pensando isso antes de começar a live. Adoro jogar pedra em Pilatos. Se eu sou orgulhoso dentro de casa, eu estou sendo um Pilatos dentro de casa. Se eu sou um orgulhoso no trabalho, se eu maltrato o irmão, se eu descumprimento, se eu sou intolerante, eu estou sendo Pilatos também. Com todo respeito ali, que na falha que ele teve, porque nós também temos nossas falhas, sim. Então não nos cabe julgar, né?
realmente. Então, o primeiro ponto para eu poder, tipo a porta de entrada, é eu ter bem-aventurados pobres em espírito, não é de espírito. Porque isso está na tradução do Haroldo, direto do grego que vem. Pobre de espírito é uma coisa, pobre em espírito é outra. Pobre em espírito é não ter apego mais às coisas, matéria e tudo. Não preciso. Pobre de espírito é ficar cego às virtudes que tem. É ficar nula. Eu vou jogar todas as minhas mazelas, minhas dificuldades. Não quero saber de melhorar nada. Eu quero enfiar o pé na jaca, como diz. Né? E aí, quando você não tem a compreensão da vida futura, veja como é importante, no início da live a gente falando, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vida futura, está lá no capítulo Meu Reino não é desse mundo. Quando eu compreendo isso, eu sei que eu vou ser herdeiro de mim mesmo. A lei de ação e reação não falha. Não só para o mal, mas no bem também. Faz o bem que vai voltar o bem. Que a gente é tão, às vezes, viciado no mal, nós punimos, se eu errar, às vezes vê o espírito, né, falando, olha, a próxima encarnação vai nascer pior, porque está fazendo... Deus é misericórdia. Se você tem um coração puro, se você tem um acesso ao reino de Deus dentro, com a vontade, veja a palavra, vontade de mudar agora, não deixar para depois, agora, certo? Muitas coisas podem ser aliviadas. Quer ver uma coisa? Disse Jesus, o amor cobre o quê? Uma multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. É como um sabão. Eu tenho muita sujeira, mas o amor é como um sabão no banho que eu vou me limpando disso aí. Não precisa passar necessariamente pela dor. Tá? Então eu tenho a humildade, pobre em espírito. Se eu tenho o meu ego, como a expressão diz, o rei do mundo na barriga, tá? Eu não consigo entrar dentro de mim, porque ele já deixou a pista. Nosso mestre Jesus, e a Simone sabe muito bem, quanto o evangelho não só me toca, mas quanto nos toca completamente. Jesus, o evangelho, assim, quando ele vem, ele se mostrou desde o nascimento que não tinha nenhum hospital, nenhuma casa para onde nascer. Escolheu nascer assim. Poderia ter nascido no palácio mais rico, mas já nasceu nos ensinando. Se fez servo. Tá? Lá no Evangelho não tem um bem material que você encontra de Jesus. A casa de Jesus, o chinelo de Jesus. O único bem que se tem descrito é a cruz de Jesus. É a cruz de Jesus, material. E nós encarnados temos as nossas cruzes e queremos, às vezes, pesar nossa cruz no outro. Ou sem compreender que tem um reino paralelo em nós, que bate em nossos corações. Querendo dizer, estamos aqui para lhe aliviar. Temos Jesus, temos Lucas, temos João. Temos Chico, e temos seus mentores, seus guias espirituais. Temos o seu pensamento, temos o seu sentimento bom também, que serve para lhe aliviar, não só aliviar, mas fortalecer diante das aflições. Não é isenção de aflições. Tanto é que o mestre passou pelas provas, não é provação nem dele, mas pela situação de dores da cruz e do Gólgota. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Não é verdade? No mundo tereis aflições. Mas é possível, no encontro desse reino, eu começar a me superar. E aí, no estudo do Evangelho, nós vamos trazer algumas passagens. E eu queria trazer a primeira desse diálogo, certo? Que ele teve com Pilatos. Já vimos aqui, para descobrir esse reino de Deus, é primeiro preciso ter a humildade, que é a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espíritos, que é deles o reino de Deus. Quando eu reconheço em mim mesmo minhas falhas, dificuldades, não no sentido de punição, entendam, mas no sentido
de tentar corrigir. Porque se tem alguém do outro lado que está nos assistindo que pode pensar que Deus é punitivo, pode tirar isso da cabeça. Que nosso Pai é amor pleno, é amor. Nós é que às vezes somos rebeldes e frágeis, nos distanciamos, mas vem nos ensinar a trazer de volta. É preciso ter essa humildade. Não se colocar à frente, mas atrás dele sim. Ele diz, as ovelhas seguem o bom pastor, o bom pastor. Só que às vezes eu quero me colocar na frente dele. Olha, Jesus, eu vou fazer do meu jeito, tá? Se der errado, você me ajuda depois. Quando tem uma situação que nos bate, que a gente já tem lendo no Evangelho, é para fazer isso, você diz, não quero fazer isso, eu vou do meu jeito. Você se colocou à frente ali. Quando as ovelhas seguem o bom pastor, nenhuma ovelha se perderá, todas as ovelhas ouvem, conhecem a voz do bom. Olha só, conhecem a voz do bom pastor. Vejam que interessante. A voz buzina, bate. Eu conheço ali. Sabe onde tem? Aí eu mergulho mais no reino de Deus. Nas leis divinas. Onde estão escritas elas? Na consciência, como tem no 621. Então veja como é um ciclo que se dá. Eu entendo que tem um reino que não é deste mundo. Primeiro ponto. Como acessar esse reino? Será que ele está fora? Ele está dentro, como nós vimos no início da live. No exemplo das parábolas, né, que tem. O reino de Deus como uma semente que está dentro de uma terra, está dentro de nós. Como acessar isso dentro de nós? Preciso eu baixar minha guarda, no sentido de orgulho, né, de eu me entender, de eu me reconhecer, de eu reconhecer também um Deus que amou. Jesus era a própria representação divina encarnada e se colocava como servo de Deus. Abba, meu pai, né? Papai, como ele dizia. Ninguém ascende ao Pai se não for através de mim. Vejam que frase. Então, quando eu tenho a humildade, é a porta de entrada para ter esse reino. E o acesso a ele está no livro dos Espíritos. As leis divinas estão na nossa consciência. Quando eu tenho uma consciência tranquila, é uma felicidade, um reino em mim. Ninguém ascende ao Pai se não for através de mim. Uma hora ou outra nós vamos passar por ele. Passar no sentido de uma encarnação, aprender realmente a se dedicar, né? Aprender a fazer. Eu estava lendo Emmanuel agora, antes de entrar. Estudando aqui Emmanuel e tudo, e ele diz uma frase interessante com relação ao reino de Deus. Jesus não utilizava apenas dizeis, dizia fazes, fazer. Fazes ao próximo com aquilo que quisesse que fizesse contigo mesmo. Então nós estamos muito em encarnações, às vezes só escutando, só dizendo e pouco fazendo. Essa frase é profunda. Ninguém ascende ao Pai se não for através de mim. Uma hora ou outra nós vamos despertar para podermos fazer. Eu estava conversando com Simone mesmo aí, que está acompanhando há uns 2 dias atrás. Eu falei, Simone, essa encarnação tem que acertar. Ou vai ou racha, porque não é possível. Né? Assim, até a gente tem a oportunidade do Evangelho. Tem a oportunidade das provas da vida. E todo mundo aqui, porque está numa live espírita, está tendo a oportunidade de ter contato com a doutrina espírita. Não que a doutrina espírita seja melhor do que religião A, B ou C, mas é uma doutrina que nos revela 100 mistérios da fé. Nos traz a responsabilidade para nós. E assim um pai bom faz com o filho. Educa na forma de responsabilizar. E a doutrina não foi criada pelos homens, foi revelada pelo outro lado. No momento certo indicado. No método observacional dos fenômenos. Momento certo de entendimento. Aí cabe 10, 20 lives isso aí.
né, para a gente poder entender. Então não foi alguém que criou, foi revelado e até hoje tem os fenômenos. Se não for por médio ostensivo, pela intuição também, pelos pensamentos, como agem, tá? Mas eu quero voltar para o diálogo de Pôncio Pilatos. Vocês me corrijam, pelo amor de Deus, né? Porque eu achei interessante, tem muita coisa aqui para a gente poder ver nesse diálogo em que ele fala: o meu reino não é desse mundo, certo? E aqui disse Pilatos para ele: tu és rei? Tu és o rei dos judeus? Disse Pilatos. E ele disse para Pilatos, né? Dizes isto de ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Eu fiquei pensando, isso é pra gente, né? Deixa eu tomar uma aguinha. Eu falei, meu Deus. Porque quando ele fala para Pilatos, está falando para o homem da terra ali. E fala para a gente também. Tu dizes isto de ti mesmo, ou os outros que te disseram? Quando você diz ser cristão, tu dizes isto de ti mesmo? Ou a sua família diz que você é cristão? Né? Quando você vai para um templo espírita, evangélico, católico, você vai com a convicção de si mesmo e muito mais, vou ser mais profundo. Quando você sai do templo espírita, evangélico, católico, é muito melhor. Porque você passa muito mais tempo fora, podendo ser cristão da melhor forma do que dentro do templo. Que é importante o templo para a gente poder meditar, a gente poder orar, a gente poder estudar o evangelho, né? Mas é fora que a gente tem a oportunidade de fazer mais. Quando ele diz isso a Pilatos, diz isso de ti ou são os outros que falam por ti isso aí? Né? Então é tentar ser sincero. Veja, e olha só, ele vai falar lá na frente uma coisa bem interessante. A mais, sempre, sempre, né? E Pilatos ficou meio atordoado. Ele disse, sou eu judeu? Né? Quis replicar, sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? E aí, Jesus dá a segunda resposta realmente para ele. Aí vem a frase, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus súditos combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E ele ficou mais atordoado, ele queria cutucar Jesus ali, Pilatos, né? Quer dizer, o meu reino, se eu tivesse no meu reino, se acontecesse isso, os meus súditos não deixariam que isso acontecesse comigo. Agressões físicas, humilhações. Será que vai descer? Será que ele se referia aos anjos do céu descendo e tudo? Ou será que quando eu estou integrado, linkado, vejam gente, no reino de Deus, quando eu estou com o meu pensamento elevado, quando eu estou com o meu coração apaziguado, certo? Mesmo que bata uma onda forte, se você está conectado com Jesus, você não vacila, porque é como construir uma casa em cima de uma rocha, como está no Evangelho. Por isso que ele disse ali, pode vir um temporal, pode vir bater a onda mais forte, mas a casa está firme, que não deixará cair. Eu fiquei pensando, algumas pessoas pensam que é um anjo de fora que vem e não deixa, como se tivesse violência nos mundos superiores, mundos celestiais, como é definido no Evangelho segundo o Espiritismo. Ali é a paz plena, é a alegria, a felicidade suprema, que não é possível, já um adendo aí na felicidade, a felicidade plena, total, não é possível nesse mundo nosso. Você inventou isso, Lúcio? Não, está no Livro dos Espíritos. Kardec fez essa pergunta. É possível ser feliz plenamente nesse mundo? Não. Porque é um mundo de provas e expiações. Temos dificuldades. Temos momentos que vamos passar por uma tristeza.
que é normal, uma ansiedade, certo? Mas, em seguida, ele dá uma resposta que para mim é o segredo da felicidade. Tem a lâmpadazinha do gênio, o segredo da felicidade qual é? Aí vem o Espírito Verdade dizendo, se superardes as tuas más inclinações, poderás ser o mais feliz possível neste mundo. Ainda estamos em evolução, mas vamos chegar a mundos celestiais. É claro que quando ele fala aqui que teria os meus que não me deixaria entregar, ele não se referia aos mundos celestiais, porque lá não tem violência, nem nada. Mas quando eu estou conectado no mundo celestial em mim, quando eu estou conectado nesse reino de Deus em mim, eu não caio. Não vou dizer nem que é difícil, eu não caio. Se você tiver, não cai. Realmente, eu digo isso porque tem vários exemplos. Vamos lá para trás, há 2000 anos. Cristãos que adentravam nas arenas para serem devorados pelos leões e cantavam Ave Cristo com sorriso. Estevão, do livro Paulo e Estevão, apedrejado, encontra Saulo na época, né? Não era Paulo ainda. Encontra Saulo logo depois, aquele que o levou para ser apedrejado, perseguidor de cristão, e o perdoa ali na frente de Abigail, a sua irmã, antes de desencarnar. Estava conectado nesses mundos celestiais, não se deixou levar para a sua agressão espiritual de revide. É um grande ensinamento para a gente isso. Então é possível. Agora, é difícil às vezes nós estarmos, porque temos nossas dificuldades, temos mazelas muitas, né? Mas é possível, tá? E aí Pilatos ficou atordoado, né, com essa resposta. Não entendeu nada, é claro. Que reino é esse, né? Onde diz que os seus não deixariam que fosse entregue nem nada, e ele replica, né? Então, tu és rei? Ele, Pilatos pergunta, tu és rei? Né? E aí respondeu Jesus. Eu estou de olho no tempo aqui, tá, gente? Tu dizes, tá? Que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí ele complementa. Eu vim ao mundo, né? É para isso que eu nasci. Vim ao mundo a fim de dar o testemunho da verdade. Todo aquele que é de verdade, é da verdade, ouve a minha voz. Então, às vezes, vou dizer para vocês, meus caros, às vezes um processo difícil que alguém esteja passando é que a gente pode estar, como Jesus estava ali para nós, no momento prestes a ser levado para a cruz, certo? Momento de dar o testemunho da verdade ali. Às vezes esse processo difícil que eu possa estar passando é o momento de testemunho de verdade para poder conquistar o reino de Deus. Vai nos fazer melhorar se não nos revoltarmos. Se eu tiver aquela tão importante compreensão que a gente falou no início da live, da vida futura, né? Se eu tiver essa compreensão, como ele diz aqui, eu vim para dar o testemunho da verdade. Por que não eu? Se ele veio, e se eu digo que eu sou cristão, não é preciso eu dar o testemunho da verdade. Eu lembro que eu estava num momento bem difícil que eu passei na minha família com a doença do meu pai, que desencarnou com câncer. Já faz 7 anos isso, né? Até então não tinha tido nada, nenhuma... Assim, bem saudável, todo mundo. Mas é normal o processo da vida, a gente vai envelhecendo e as pessoas vão partindo, né? E foi preciso um testemunho. Eu estava na minha angústia, chorava, orava, chorava, orava. Eu ia fazer o tratamento em São Paulo, ia, né? E até que me veio um pensamento. É hora de provar a fé. É hora de provar a fé. Então, o que tem essa situação para eu aprender?
O que tem essa situação para eu poder mostrar que eu posso superar as coisas desse mundo? Porque aí eu estou entrando no reino que não é desse mundo. Quando eu começo a superar as coisas desse mundo, não deixá-las, mas superá-las da melhor forma, eu começo a adentrar no outro de paz, né? Então veio a frase, é hora, filho, pensamento intuitivo, filho, é hora de provar a fé. Então, fui realmente. Passei por dificuldade, tudo, mas tem certas coisas, meus caros, que a gente tem que entregar quando foge do controle da gente. A gente entrega o carro, o volante na mão do papai do céu, né? Que agora está nas tuas mãos, eu confio. Esse carro eu não consigo mais dirigir. Esse carro eu não posso mais dirigir. Agora está nas tuas mãos, realmente. E eu vejo como é impressionante, não apenas há 2000 anos atrás, mas atualmente, pessoas que já encontraram esse reino de Deus dentro. Que tem pessoas atuais aqui, que vivem numa consciência tranquila. Não precisa nem falar, você olha pelo olhar, a pessoa está numa paz de espírito enorme e tudo, né? E eu quero trazer o exemplo de uma paciente, né? 3 semanas atrás, que ela passou por 6 infartos e estava passando por um câncer. E entrou com um sorriso enorme dentro do consultório. E eu falei, nossa, mas que bom ânimo de verdade e tudo, né? Que segredo é esse? Estava com dor de cabeça, estava querendo me queixar e tal. Falei, poxa, doutor, eu tive 6 infartos e estou passando por um processo de câncer. Mas eu estou bem, viu? Ela que me consolava, estou bem, estou ótimo e tudo. Eu falei, mas me diz o segredo mais ou menos disso. Aí ela disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu aprendi, doutor, que qualquer dificuldade que eu passe, eu pergunto, o que eu posso aprender com essa dificuldade? O que eu posso aprender com essa dificuldade? Isso ficou aqui e aqui no meu coração. Fiquei desse tamanho. Vai passar, se eu estou falando para algum irmão que está, e se não está, pode vir a passar, isso vai passar. Preciso encontrar essa força, esse reino de dentro. O testemunho da verdade, como diz Jesus. Aí ele diz, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Se eu, veja só, bem-aventurados pobres em espírito, para adentrar no coração. E o coração não tem como ser falso. Eu posso estar dizendo alguma coisa por fora, mas meu coração sabe o que eu sinto dentro. Exige a verdade. Para eu adentrar, exige verdade. Realmente. Então, e quando eu estou na verdade comigo mesmo, que é o maior desafio de nós mesmos, eu digo, o maior desafio da encarnação nossa, realmente somos nós mesmos. Quando eu acesso a verdade, eu escuto a voz dele. Está no Evangelho aqui que a gente acabou de ler. Realmente. Né? Então achei isso fantástico do encontro do reino de Deus. Esse mergulho de dentro, essa paz interior. Eu confio, não estou dizendo assim, como essa paciente dizer, eu confio em Deus e tudo. E eu também, realmente no Pai. Né? Todos nós devemos falar com verdade. Olhar o joio e o trigo. Não que sejamos santos completamente, a gente tem nossas sombras, né? Mas é preciso andar com a verdade, ser sincero. Não adentrar numa casa religiosa, espírita, evangélica, católica e fazer fora realmente, intencionalmente, erros que você já sabe que pode se comprometer. Tem pessoas que fazem porque não compreendem ainda. Mas a quem muito é dado, a muito será cobrado. Então, se eu estou tendo um entendimento agora disso, já me cabe me policiar um pouco mais. Não adianta eu entrar com a verdade dentro do centro e logo fora mudar, porque eu não estou com a verdade, realmente. Aí vem a dificuldade. De onde é que está a voz de Deus? Onde é que está que não aparece para mim? Já fiz de tudo, tento conversar e não me aparece. Claro, não está escutando, não está com a verdade.
Ele disse aqui, está aqui, vou ler de novo. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Se eu não andar com a verdade, eu não ouço. Eu ouço a mim apenas. Eu ouço apenas a minha pessoa. Eu ouço apenas o meu orgulho, meu ego, meus interesses. Não a voz da consciência que está ali. E nesse preâmbulo aqui, que eu estou vendo, né, tem acho que uns 10 minutinhos, aí vamos ter que deixar para a prece, eu queria trazer uma passagem a mais também dos mundos, dos reinos, né, de Deus. Meu reino não é desse mundo, que está em João também, no capítulo 14. Né? Aqui, quando ele diz o seguinte, ele vai repetir de novo para a gente não se perturbar os corações. Não se turbe os vossos corações. Porque ele repete isso naquela passagem dos lírios no campo, dos pássaros nos céus, que é até poética, né? Essa passagem, não se turbe, a cada dia tem o seu mal, cada dia tem a sua aflição, e a gente fica lá no futuro, ansiosos, é ou não? Talvez a maior crise da humanidade, depressão, segundo a OMS, e a crise de ansiedade, pessoas que estão vivendo lá na frente e se esquecem de viver o presente. É a visão apenas lá na frente, e se esquece de viver o presente. Mas existe essa outra passagem, que ele diz o seguinte, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos o lugar. Não se turbe o coração. Credes em Deus e em mim também. Quer dizer, e ele repete, olha que interessante, se não fosse assim, eu não teria dito isso. Tá? Então, assim, acreditem. Muito mais do que acreditar, saibam, pelo amor de Deus, que a vida continua, que Deus é essa inteligência suprema, que você tem todas as potencialidades. Mais do que acreditar, saiba que você vai continuar, que nem seu corpo vai levar, mas que seja agradecido a esse corpo, mas que você vai continuar. Você é eterno, a vida eterna é essa. A vida é única. A vida sim é única, porque ela é eterna, nas idas e vindas das encarnações, realmente, né? E aí da outra live, alguém pergunta, como é que você prova a encarnação? Eu pergunto, você quer do lado científico, filosófico ou do evangelho? Porque tem os três. Mas isso aí da outra live, eu não vou fugir do tema. E eu queria trazer isso que Jesus diz para a gente finalizar. Ele diz o seguinte, vou preparar-vos o lugar. Vou preparar-vos o lugar. Imediatamente, alguns podem pensar, um lugar lá fora. Só que tem situações que a gente passa que não é uma preparação para o nosso espírito. Está dizendo assim para a gente, Lúcio, eu vou preparar você. O Raquel, o Alessandro, a Edilene, Érica, eu vou preparar você. Eu vou preparar o lugar. Eu comecei a entender nesse sentido. Há muitas moradas na casa do meu pai. Realmente. E as moradas, tudo bem, há muitos mundos. Mas há muitos corações também diferentes. Corações amargurados, corações felizes, corações tristes, corações ansiosos, corações com medo. Há muitos corações que servem de moradas. Há muitas moradas na casa do meu pai. Aí eu comecei a compreender mais ainda esse reino de Deus dentro de mim. E ele pode se colocar em várias moradas. Não importa a morada que for. Porque tem gente que está dizendo, eu fui esquecido pelo pai. Não foi. Não foi. Ele mora nesse coração aí. Há muitas moradas na casa do pai. Eu vou para vos preparar o lugar. Eu vou para vos preparar o lugar. E às vezes a gente está sendo preparado e reclama da situação. Às vezes está sendo preparado e se queixa
pediu antes de reencarnar, a situação aprova e agora se revolta. Sejamos mais justos com nossos mentores. Se demos menos trabalho, realmente, para nós mesmos. Né, meus caros? E eu comecei a entender que Jesus pode morar em todas as moradas. E que vem para vos preparar o lugar. Realmente. E não para aí, não. Não para aí. Ele diz o seguinte: e se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez. Virei, vai bater a nossa porta. Seja quantas vezes forem necessário. Eu virei outra vez, certo? E vos levarei para mim mesmo, para onde eu estou, estejais vós também. Quer dizer, não desiste. Vai bater na nossa porta quantas vezes for necessárias, sendo bem claro para a gente abrir esse reino de Deus em nós. Para a gente abrir esse reino de Deus em nós. Porque Ele não se contenta em estar só, ama todos nós. Ama todos nós. Ama todos nós de coração. Né? Então, mesmo que a gente não se ame nós mesmos às vezes, não no sentido ego, mas no sentido self, Ele nos ama e não desiste. Para onde eu estiver, aí estejais também. O lugar onde eu estou, eu posso realmente estar com Jesus, independente da aflição. A morada do seu coração está pronta para abrir? Realmente? Né? Então, meus caros, foi essa pequena horinha de reflexão que tem do reino que a gente tentar descobrir um pouco dentro de nós. E aqui, pela primeira vez, que eu já li essa passagem tantas vezes, tá? Das moradas, há muitas moradas, mas a primeira vez que eu tive essa impressão, e o Evangelho é interessante, tem muitos aqui que estudam o Evangelho, que eu estou vendo que entraram, e sabem que cada vez que a gente lê uma passagem, algo novo, né, nos abre o coração também. Uma interpretação nova vem, tá? E aí, certo? Ele termina. Vejam que interessante, para abrir a morada. Veja só. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Vós conheceis o caminho. Ele está lá. Vós conheceis o caminho que sabe para poder realmente encontrá-lo. Encontrá-lo através da consciência tranquila do Evangelho dentro de si, de cada um de nós. E aí, quem falou depois? Tomé, que só acredita vendo. Diz: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E com isso eu encerro quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá certo, meus caros? Eu queria agradecer por esse convite, agradecer por essa oportunidade. Desculpe a emoção, mas é muito bom falar com a emoção do Evangelho, tá bom? E que possam inspirar cada um de vocês a serem luzes aonde passarem. Agradeço o carinho que eu vejo aqui de todos, tá certo? Entrego aqui para nossa amiga Simone. Eu não sei se dá tempo da prece, mas foram essas considerações que eu tinha para trazer hoje. Tá certo?